De acordo com o IBGE, 3 milhões e 500 mil pessoas trabalham na área da saúde no Brasil. Desse total, 50% estão especificamente na enfermagem. O programa de hoje mostra para você as áreas de atuação e o perfil dos enfermeiros no país. Fique ligado, é daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, 29 de junho. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Os profissionais de enfermagem são os responsáveis pela assistência e recuperação de pacientes em hospitais, postos de saúde, clínicas ou outras áreas de atuação. Podem ser enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem. Mas, afinal, você sabe como é a rotina desses profissionais? A nossa equipe foi conferir. Acompanhem! Mãos delicadas no cuidado com os materiais, ouvidos ligados nos sinais emitidos pelos aparelhos e olhar atento nos pacientes. Ao assumir um plantão, o profissional de enfermagem precisa gerenciar situações de emergência e realizar um exercício diário de se colocar no lugar do outro. Durante o período que acompanhou o marido na luta contra o câncer, que a técnica em enfermagem Cláudia Lacerda se apaixonou pela profissão. As idas e vindas, ele teve muitas cirurgias, ficou muito tempo internado. Aí por esse tempo todo eu passei a gostar da vivência no hospital, de como funciona o setor hospitalar todo e dediquei a minha vida à enfermagem. E essa dedicação tem reflexo também em outras vidas. Dona Alice é uma das pacientes do serviço de diálise do Hospital Felício Roxo. Além dos procedimentos médicos realizados no local, ela conta com uma dose importante de atenção e carinho oferecidos pelos profissionais de enfermagem que acompanham o seu tratamento. Ser humano. Porque para ser enfermeira tem que ser humano. Porque não pode chegar aqui e enfiar a agulha só e pronto e ir embora. Não, elas têm que ficar aqui. Né? E eu gosto disso, delas, né? Conversar, Dona Alice, e olhar e ver o que a gente está precisando, tudo bem, pergunta também se a gente está bem, né? Bom, nós saímos do sistema de diálise, que cuida de pacientes com doenças crônicas, e agora nós vamos acompanhar a rotina dos profissionais de enfermagem no CTI, o Centro de Terapia Intensiva. Mas antes vamos passar pelo processo de higienização das mãos, que é obrigatório aqui nesse setor. A Sara é coordenadora do CTI do Hospital Felício Roxo, ela é enfermeira. Sara, dentro da enfermagem tem os auxiliares e os técnicos e muitas pessoas confundem essas duas funções. Quais são as principais diferenças? O primeiro ponto importante para se entender é o seguinte: essas categorias profissionais elas surgiram do próprio cenário socioeconômico brasileiro. Então eu tenho um auxiliar de enfermagem com uma formação de ensino fundamental. Eu tenho técnico de enfermagem com uma formação de ensino médio e eu tenho o enfermeiro com uma formação universitária. Marcos é enfermeiro há 6 anos e trabalha no cuidado direto de pacientes em estado crítico, no gerenciamento de materiais e transporte de pacientes. E ele conta como é o dia a dia no Centro de Terapia Intensiva. Eu tento nunca ir embora sem antes resolver todas as demandas do plantão. Então, assim, eu nunca fico até exatamente o meu horário, sempre extrapolo um pouquinho. Mas, assim, sempre acompanhar todos os leitos, tentar acompanhar sempre a rotina da minha equipe, auxiliar a minha equipe ao máximo, sempre, é uma coisa que eu me preocupo sempre, de manter o trabalho em equipe. Cuidar é algo inerente de qualquer mamífero, eu diria. Mas o que torna um profissional de enfermagem um profissional do cuidado é a bagagem de conhecimento atrelada a esse cuidar.
Uma pesquisa inédita realizada pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, o CONFEN, mostra o perfil da enfermagem no Brasil. 1.600.000 profissionais foram entrevistados. Desgaste profissional e grande concentração de enfermeiros na região sudeste são alguns dados que se destacam no estudo. Para falar mais sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio Luzimar Rangel, professora de enfermagem da PUC Minas. Boa tarde, professora Luzimar, bem-vinda ao Espaço PUC. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho então sobre essa pesquisa. Quais são os fatores assim que a senhora acredita dessa grande concentração de enfermeiros na região sudeste do Brasil? Olha, o estudo ele não apontou os principais motivos. A gente pode deduzir porque a região sudeste é onde concentra o maior número de escolas de ensino superior, né, maior número de universidades, o número maior de hospitais também, né, e principalmente é onde concentra o maior número a população também, né? Então, além de ser um grande colégio eleitoral, né? Então, a gente pode deduzir, né, que é em função desses fatores que a gente tem na região sudeste a concentração do número maior dos profissionais de enfermagem. E o que pode ser feito também para evitar acidentes, ações preventivas também contra o desgaste dos profissionais de enfermagem em hospitais ou empresas que os contratam? Olha, o resultado do estudo nos preocupou um pouco em função do relato dos enfermeiros com relação a acidentes, com relação ao desgaste com a própria atividade, né? O trabalho do enfermeiro, como foi apresentado no vídeo, na matéria, é bem interessante, né, a matéria, a gente consegue ver que o enfermeiro ele tem no hospital um número grande de atribuições, né? Então, ele cuida, ele gerencia, ele tem que acompanhar todo o processo de tratamento do paciente, ele tem que prevenir complicações, né? E o desgaste da própria atividade, ele faz com que algumas pessoas se sintam mais entristecidas e adoecidas, né? O estudo aponta também um alto índice, uma alta prevalência de hipertensão arterial, de depressão, de abandono da profissão, da síndrome de Burnout, que é uma síndrome, são sinais e sintomas do excesso de trabalho do próprio profissional, né? Isso foi o fato que preocupou e esse desgaste pode comprometer também no andamento do serviço. A gente viu ali pelo depoimento daquela senhora que tem que ter essa relação de cuidado, de carinho, de atenção. E o profissional desgastado não consegue transmitir isso, não é, professora? O profissional estressado, insatisfeito, desgastado, ele é um profissional que está predisposto ao erro, né? Então, assim, essa relação, quando na entrevista ela fala que o enfermeiro tem que ser humano, né? Que ele tem que gostar do que faz, essa é a percepção mesmo que é a expectativa que a pessoa que está doente, internada, precisando de cuidado, ela tem. Ela quer alguém competente tecnicamente, né? Que ela não tem como avaliar se o enfermeiro está contaminou ou não, né? Se o técnico foi correto na hora de administrar o medicamento, o paciente não tem como diferenciar, mas ela consegue diferenciar o profissional, que ele é atencioso, que ele é humano, que ele é carinhoso, que ele é ético, né? Que ele não fica citando fatos ocorridos com outros pacientes, com ela. Então, essa abordagem que deve ser feita com o paciente de uma forma ética e humana e sempre muito respeitosa, né? Isso é muito importante. E a pesquisa também aponta que 80% dos profissionais da enfermagem são mulheres, mas tem espaço para os homens também. Isso é uma realidade que tem mudado nos últimos anos, né? Quando eu me formei, na minha turma não tinha nenhum homem, né? Então, aliás, tinha um homem só, né?
Hoje nós temos turmas com 6 homens, com 8 homens, né? Então, e o estudo mostra que em torno de 20%, algumas universidades de 15% a 20% são homens, né? E isso é muito importante mesmo, embora a atividade do cuidado ela tenha sido historicamente determinada pela mulher, exercida pela mulher, o homem também hoje ele tem visto na enfermagem uma possibilidade de um cuidado científico, de um cuidado em que uma profissão em que ele pode ter ascensão, né? Então isso foi importante também. E é importante destacar que aqui a PUC Minas também oferta o curso de enfermagem. Fala um pouquinho para a gente, professora, o que o aluno vai estudar e ele vai estar preparado também para o mercado de trabalho, para todas essas demandas. Olha, o curso de enfermagem da PUC ele tem uma tradição de mais de 60 anos. É um curso que tem um corpo docente basicamente por mestres e doutores, né? A PUC ela tem convênio com quase todas as instituições privadas e públicas, vários projetos de extensão. O aluno ele tem uma inserção muito precoce na atividade de enfermagem. A formação é em 10 anos, em 10 períodos, né, em 5 anos. E assim, um mercado de trabalho promissor, né? Então, eu sou suspeita por falar do curso, porque gosto muito, sou professora aqui há muitos anos, mas convido os interessados a conhecer mais de perto o curso. Professora Luzimar, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço PUC. Prazer recebê-la. Obrigada a você. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Envie sugestões e comentários pelas redes sociais da PUC TV. A sua participação é muito importante. Nosso encontro amanhã é às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Eu espero por você. Até lá!